Convido o enfermeiro especialista em terapia intensiva adulto, pediátrica e neonatal, oncologia clínica e pediátrica, qualidade e segurança do paciente, MBA em gestão hospitalar e docente em enfermagem, Alexandre Alves, para proferir a palestra Enfermagem rompendo barreiras e quebrando paradigmas. Ale, a palavra é sua. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui já estava com saudade, hein? Você só, né? Preparei um material bem interessante para a gente discutir aqui um pouquinho sobre o campo de atuação do enfermeiro, né? Esse profissional dinâmico, flexível, né? Que atua em praticamente aí todas as campos, né? Que almeja saúde. Então, vou começar a projetar aqui com vocês. Vocês podem ficar à vontade para interromper. Está compartilhando? Tá sim, foi. Ótimo. Vamos falar um pouquinho, né, dessa profissão muito importante no contexto de saúde. E, assim como o Fernando apresentou aí, né, acabei saindo da Santa Casa há alguns dias e estou assumindo o núcleo de segurança do paciente e o controle de infecção hospitalar do Hospital Espírita André Luiz. Tá, pessoal? Mas, antes de tudo, eu quero parabenizar todos vocês, ao time, né, de professores, ao time de alunos. Vocês são nota 4 no ENAD, né? Muito sucesso para vocês, que vocês continuem assim. E a tradição do Isabela realmente faz toda a diferença, né? No contexto de não só de transmitir ensinamentos, mas como formar pessoas, né, e profissionais magníficos. Então, assim, meu parabéns de todo o coração. Vocês arrasaram no ENAD e continuem assim, pessoal. Vamos falar um pouquinho, né, de romper barreiras e quebrar paradigmas nessa profissão que a gente escolheu, né? Eu costumo falar que os pacientes não nos escolhem, né? Nós que escolhemos estar ali. Então, desde a origem da nossa profissão, né, ser enfermeiro, ela foi totalmente associada a um trabalho feminino, né, caracterizado com essa prática de cuidar, né, ou seja, com práticas de saúde instintivas, né? E assim, com a revolução do século, a revolução industrial no século XVI, houve esse avanço aí e proporcionou a gente fazer todos esses avanços, principalmente na área da medicina, e assim a enfermagem acompanhou. Então, assim, falar de enfermagem moderna, a gente não pode deixar de falar de Florence, né? Com atuação na Guerra da Crimeia, e além disso, né, com toda essa busca pelo trabalho voluntário, né, que proporcionou esses avanços e a modificação dessa enfermagem, né, e o que a gente busca da enfermagem. Né? Eu sempre gosto de falar um pouquinho de sistematização da assistência de enfermagem, né? Hoje, o profissional enfermeiro que se destaca é aquele profissional que utiliza a sistematização da assistência para a prestação de cuidados de qualidade e excelência em saúde. Né? Não só a sistematização da assistência de enfermagem, como também a aplicação do processo de enfermagem no desenvolvimento das suas atividades, né? Seguindo aí as inúmeras teorias de enfermagem, né? Eu trouxe essa listagem das teóricas de enfermagem como um exemplo, uma ilustração, né, de todas as teóricas, né, que embasaram esse cuidado, né, que estão ali ligadas no cuidado científico e que proporcionam esse cuidado, né, que buscam esse cuidado com excelência. Então, quando a gente fala do histórico de enfermagem, não existe só Florence, não existe só Iderberg, enfim, existem inúmeras pensadoras, né, existem inúmeros profissionais que buscam, né, que conhecem, que investem nessa parte científica, né, para proporcionar não só esse cuidado assistencial, como também melhores práticas e boas práticas no ambiente de trabalho. Eu gosto de falar de LEED, né, porque LEED foi a precursora disso, né, de falar desse processo de enfermagem. Então, ele foi o termo processo de enfermagem, né, quando a gente começa a discutir disso, ele foi utilizado pela primeira vez em 1850, né, e assim com os estudos e com toda essa parte de estudo, investimento, em assim, buscar, né, melhores práticas assistenciais, vem dando a outra para complementar a teoria de Liddell. Então, assim, desde sempre, a enfermagem ela buscou,
né, melhorias. Ela pegando. Ela buscou melhorias, né, buscou incentivos, e assim, o objetivo disso é o quê? É sistematizar o cuidado e promover assistência de qualidade para os nossos pacientes. Então, desde sempre, a gente quebrou barreiras e quebrou paradigmas. Então, quando a gente fala, né, de processo de enfermagem, é interessante porque ele constitui de 5 etapas. Né? O histórico de enfermagem, a formação dos diagnósticos, o nosso plano assistencial, né, a própria autoavaliação dessas atividades nossas. Né? Então, quando a gente fala desse processo, ele vai direcionar toda a nossa prática, né, toda a nossa atuação. Então, ele é a nossa base para o desenvolvimento da nossa assistência. Então, aquele enfermeiro que ele almeja, né, se destacar, que ele almeja buscar essa qualidade assistencial mesmo, ele utiliza o processo de enfermagem atrelado à sistematização, né, para buscar e quebrar todas essas barreiras e esses paradigmas aí. Ale, só um minutinho, acho que tem alguém com o áudio ligado. Pode desligar, por favor? Prontinho, Ale. Beleza? Pessoal, eu queria a interação de vocês agora um pouquinho, hein? Eu quero que vocês contribuam aí no chat essa pergunta, respondam essa pergunta. Né? Todo bom enfermeiro precisa ter o quê? Né? É uma pergunta bem complexa. E depois eu gostaria de ver as respostas de vocês aí, tá? No meu ponto de vista, todo bom enfermeiro, ele precisa, igual a gente já tinha comentado aqui antes, ele precisa saber, né, de gestão e ele precisa saber de assistência. Né? E quando a gente quando a gente reconhece essa importância dos trabalhos dos profissionais da enfermagem, todos ganham. Então, a enfermagem ela é uma categoria, né, que assiste o paciente ali 24 horas no leito e que acompanha os pacientes em todas as fases da vida. Né? Eu costumo falar que a enfermagem ela acompanha os pacientes, né, desde o primeiro choro até o último suspiro. Né? É uma frase forte, mas que representa muito a enfermagem. Né? Então, ali nós acompanhamos a parte de neonatologia, e eu preparo um material tudo para a gente discutir todas essas especialidades de enfermagem que nós poderemos atuar também. Tá? Mas é importante saber que o enfermeiro, né, aquele que se destaca, ele tem que ter um bom relacionamento interpessoal. Né? Eu converso isso muito com a Gabi, né? Porque o relacionamento interpessoal ele vai contribuir muito para o seu desempenho no ambiente de trabalho. Né? Aquele enfermeiro que investe em conhecimento, não aquela pessoa, aquele profissional tecnicista, né? Vamos funcionar um acesso. Eu sei a técnica de função de acesso pelo menos periférico, mas qual que é o objetivo dessa função? Né? Quais são os riscos, né, referentes a esse procedimento? Então, o profissional ele tem que ter conhecimento, ele tem que investir em conhecimento. Né? E o melhor método para investir em conhecimento é o quê? É sentar e estudar. Né? Aquele profissional que entrega mais do que promete, então, assim, se delega alguma atividade para esse profissional enfermeiro, tenta se esforçar ao máximo, tenta correr atrás, tenta investigar, tenta trazer a melhor qualidade assistencial para o seu paciente, né? Mas isso não só para o paciente, como também para a família e para a coletividade. Eu acho que isso contribui muito nesse desenvolvimento das nossas atividades. Aquele profissional que compartilha conhecimento, né? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esse desenvolvimento de equipes e que tem inteligência emocional, né? Nós trabalhamos em instituições de saúde, ou na parte de saúde coletiva, ou na parte de atenção mais complexa, né? Terapia intensiva, que eu gosto muito, unidades de alta complexidade, como, por exemplo, o transplante, e que a gente tem que estar preparado para inúmeras situações, principalmente situações sob estresse. Então, por isso que o profissional ele tem que desenvolver essa inteligência emocional para se preparar diante de inúmeras situações, né? Então, essa parte de saúde ela é bem complexa, ela é bem dinâmica, ela é bem volátil.
Então, na mesma hora que a gente tem um paciente grave recuperando, a gente tem um paciente grave que não vai conseguir recuperar. E a gente tem que estar preparado para assistir o paciente diante dessas inúmeras individualidades que ele possa apresentar, que ele pode apresentar. Né? É importante a gente falar da classificação também, da classificação de intervenções de enfermagem, né? A NIC. A NIC, ela foi fundada em 1987, ela traz mais de 540 intervenções de enfermagem e ela guia muito a assistência de enfermagem, né? Ela guia muito a atuação do enfermeiro e até mesmo nessa parte assistencial, como também na gestão de pessoas. Porque a partir daqui a gente tem um dimensionamento de procedimentos, tem um dimensionamento de profissionais, né? E ela fala ainda sobre as inúmeras classificações e atuações do campo da enfermagem. Eu consegui aqui no site do COFEM os números de registros de cada conselho, né? Levando aí em consideração que Minas Gerais apresenta mais de 52 mil enfermeiros, né? Poxa, Ale, tem lugar para todo mundo? Tem lugar para o bom enfermeiro, né? Tem lugar para aquele enfermeiro que estuda, tem lugar para aquele profissional que quer, né? O campo da enfermagem, pessoal, ele é muito dinâmico, ele é muito extenso, ele é bem diversificado, vamos falar assim. Existem três grandes áreas de atuação do enfermeiro, né? A primeira, né, a área 1 seria a área assistencial, né, que eu trouxe aqui as principais para a gente discutir, a área de gestão e a área de ensino e pesquisa, né? Assim como o pessoal falou aí, eu sou prova viva disso, né? Passei pela parte da assistência, trabalhei na parte da gestão e eu sou apaixonado pela área de ensino. Né? Então, assim, na assistência, eu já tive a oportunidade de atuar em terapia intensiva adulto, transplante, oncologia adulto. Né? Na parte da gestão, eu atuei no planejamento estratégico, na gestão de leitos. E hoje, né, assim, há algum tempo aí eu já leciono e sou apaixonado por sistematização da assistência. Mas eu trouxe essa informação e essa subclassificação aí porque existem várias áreas para o profissional enfermeiro atuar. Então, a área 1, olha que interessante, existe a parte de transporte, né, de transferência de paciente, principalmente a área aeroespacial, a parte da enfermagem, acesso vascular e terapia funcional, que está crescendo muito no país, né, a parte de home care, assistência domiciliar, a atuação do enfermeiro na CIDOT, né, que é a captação, doação, transplante de órgãos e tecidos, é uma área bem interessante. Eu já tive a oportunidade de trabalhar aí na assistência do transplante de medula óssea. Então, assim, é uma área bem dinâmica, profissional enfermeiro, bem diferenciada, bem específica. Né? Para quem gosta aí de cardiologia, existe as hemodinâmicas, né? Assistência em cardiologia, CME, que dá suporte ao centro cirúrgico, os cuidados paliativos, que está em alta em a formação das equipes de cuidados paliativos, né, principalmente com esse quesito de humanização e assistência de enfermagem ao paciente em terminalidade, a parte de CDT, de diagnósticos por imagem, doenças infecciosas e até parasitárias, a parte de endocrinologia, estética, né, está crescendo muito esse campo de estética, com o respaldo do nosso conselho, do Conselho Federal, a parte de estomoterapia, né, para quem gosta aí de lesões e estomas, parte forense, internagem genética e reprodução humana, hematologia. Então, assim, existem várias atuações do profissional enfermeiro na área assistencial. Né? A própria enfermagem em oncologia pediátrica e oncologia adulto está chegando aí com força total as práticas interativas e complementares, né, que auxiliam muito nessa parte de terapia, voltada um pouquinho fora do contexto biomédico, a prevenção e controle de infecções hospitalares, né, que tem bastante impacto nos indicadores de qualquer instituição de saúde, a parte de saúde da criança e do adolescente, onde a gente consegue desenvolver aí a puericultura, o exame físico da criança, parte de saúde coletiva e saúde da mulher. Né? Esses são alguns exemplos, e entre outros, né? Como, por exemplo, saúde do adulto, a própria epidemiologia, saúde do idoso, saúde do trabalhador, que está atrelada ao CESMIT dos hospitais,
saúde mental, né, sexologia, sistematização da ciência, terapia intensiva, terapia nutricional e nutrição clínica, com a triagem dos nossos pacientes, aí, principalmente os pacientes que estão institucionalizados em instituições hospitalares que precisam dessa assistência holística, né, a parte de trauma e ortopedia, urgência, emergência e urologia. E a área 2, ela vem, né, com a parte da gestão. Então, aí tem a parte de direito sanitário, economia e saúde, a parte de auditoria, gerenciamento, informática em saúde, com desenvolvimento de softwares, né, principalmente com a implantação do prontuário eletrônico do paciente, o PEP. Né, então, eles buscam o conhecimento do enfermeiro para a formulação desses sistemas, desses aplicativos, dessas plataformas, e a parte de políticas públicas. E a grande, né, a área 3 aí, que é a educação interna de bioética, né, onde tem a possibilidade do profissional enfermeiro aí trabalhar com metodologia em saúde, a metodologia de pesquisa, a docência no ensino superior, principalmente no ciclo específico, né, saúde da mulher, saúde do adulto, saúde da criança, docência em saúde para profissionais na parte técnica, né, a docência em saúde em si. E até mesmo a educação permanente e a educação continuada, e até mesmo a pesquisa clínica. Né? Então, essas aí seriam as 3 grandes áreas de atuação do profissional enfermeiro. Né? Então, assim, devido a toda essa parte, toda essa diversidade, o profissional enfermeiro pode atuar, né, em várias especialidades. O interessante é você escolher a sua especialidade, estudar, né, focar, né, direcionar os seus estudos ali para você se destacar no mercado de trabalho. Né? Então, aquele enfermeiro, né, gente, que é o enfermeiro pato, vocês já ouviram falar dessa comparação? Né? O pato é um animal que ele nada, ele corre e ele voa, né? Mas ele não nada bem, ele não voa bem e ele não corre bem. Né? Então, nós não podemos ser o enfermeiro pato. Né? Nós temos que ser um enfermeiro especialista, né? Aquele enfermeiro que domina as técnicas, que tem aquelas habilidades, aquelas competências inerentes àquela atuação dele. Né? Então, se você for trabalhar na unidade de terapia intensiva, se especialize, né? Busque uma pós-graduação, busque conhecimento, busca conhecer o perfil do seu paciente. Né? A mesma coisa, eu vou trabalhar na estratégia de saúde da família. Busca saber as políticas públicas direcionadas para a saúde da família. Né? Não seja nunca um enfermeiro pato. Né? Então, lembrem-se disso. Né? O pato é o que corre bem, é que ele não corre bem, ele não voa bem e ele não nada bem. Né? Nós temos que ser especialistas, nós temos que buscar conhecimento, nós temos que sempre, né, eu costumo falar que quem tem humildade tem tudo. Né? Principalmente os profissionais recém-formados que chegam para trabalhar comigo, que buscam esse conhecimento, né? Chega na humildade e fala, poxa, está começando agora, será que você pode me explicar determinada tarefa, determinado procedimento, né, determinada conduta, qual o processo que é da instituição? Então, assim, chega, pergunta, né? E essa regrinha não se aplica só para quem está recém-formado, né? Mas se aplica também para quem está lá no campo de estágio. Né? Então, assim, é muito gratificante saber o tanto que vocês estão se desenvolvendo, né? Ou no estágio curricular ou extracurricular. Né? O aluno de Isabela Hendricks, ele tem essa característica inerente aí, né? Corre na veia dos alunos de Isabela, nessa sede por conhecimento. Né? Então, assim, pessoal, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem contar comigo, estou inteira à disposição. Beleza? E o importante, né, assim como a professora Adriana comentava um tempo atrás, quais serão as habilidades do enfermeiro do futuro, né, pós-pandemia aí? O que vocês acham? Né? O enfermeiro do futuro vai ser aquele enfermeiro que tem o quê? Conhecimento crítico, né? Ele analisa a criticidade dos processos e reconhece o seu lugar, o seu posicionamento. Né? Aquele que colabora, principalmente com seus pares, né? Aquele que interage, que discute, né? Que busca melhoria de processos ali, não só para a área de atuação dele, como também dos outros enfermeiros, que tem flexibilidade, né? Os profissionais mais flexíveis aí, principalmente quanto à gestão de mudança, tem destaque no mercado de trabalho,
né, orientação para servir, busca e tem essa inteligência emocional, né, busca resolução de problemas complexos, né, então, cada vez mais, o nosso paciente ele está mais complexo, né, independente da área de atuação. Da unidade básica, é o paciente que está lá no transplante. Ele é um paciente que busca e que almeja esse cuidado de maior complexidade. Né? Que, o enfermeiro que negocia, ele também vai ter esse destaque aí. E aquele profissional que sabe tomar decisão. Né? Não existe decisão boa ou ruim, existe decisão tomada. Né? Então, quando você toma uma decisão, né, independente se é referente à gestão, na análise de indicador, independente se é um procedimento no seu paciente, existe aquela decisão ali. Né? Então, não existe decisão boa ou ruim, existe a decisão que você vai tomar como profissional. Né? E aí você vai assumir as consequências, seja ela positiva ou negativa. Aquele profissional que tem criatividade, né? As avaliações de desempenho, elas já buscam isso e fazem essa própria avaliação aí, né? Se o profissional ele é criativo, se ele sabe ter essa resolução de problemas, e principalmente aquele profissional que tem gestão de pessoas, né? O profissional enfermeiro já fugiu da alçada nossa de ficar apenas fazendo procedimentos de maior complexidade, né? Hoje nós somos líderes, né, e nós fazemos a gestão da nossa equipe. Então, nós vamos responder pela nossa equipe técnica, né, pelos nossos acadêmicos, e vocês estão se preparando para isso. Ok? Então, essas são as principais habilidades aí que o enfermeiro do futuro vai precisar utilizar. Né? E quando eu falo de liderança de enfermagem, né, as habilidades necessárias aí para o enfermeiro líder é aquele profissional que engaja a equipe, né, que sabe o seu objetivo e que sabe traçar melhorias para atingir esse objetivo. Né? E eu garanto que todos vocês já estão se preparando, né, e vocês têm essa característica, né, de engajar equipes. As atuações de vocês no mercado, no campo de estágio, vocês já buscam isso com essas ações, com essas intervenções nas áreas, e isso é muito legal. Aquele que capacita os outros, né? Então sempre é importante o enfermeiro desenvolver a sua equipe técnica, né? Desenvolver os seus pares, né? É um mentor de pessoas, né? Aquele que assume os riscos, né? Mais uma vez eu chamo a atenção para aquele profissional que sabe tomar decisões e que sabe assumir os riscos dessas decisões. O profissional, o líder, né? O enfermeiro líder que sabe avaliar, né? E tem essa capacidade crítica e analítica dos processos. O enfermeiro que sabe se comunicar, né? A comunicação aí, ela é muito importante no mercado de trabalho. E não só aquele que sabe falar, mas também aquele que sabe ouvir, né? Então, o nosso paciente, às vezes ele vai falar, ele vai queixar, ele vai trazer aquelas necessidades que ele está buscando ali, que ele está precisando de assistência. Né? Então, um enfermeiro que sabe falar na hora certa, que sabe ouvir em todas as horas, ele vai ser um bom enfermeiro, ele vai ser um líder ali do seu campo de atuação. E aquele que sabe tomar as decisões, né? Então, com essas decisões, eu falo mais uma vez, né? Não existe decisão boa ou ruim, existe decisão tomada. E com a partir com esses erros, tornar, né, esse desenvolvimento aí de todas essas funções. Então, deixo aqui meu muito obrigado para vocês. Espero ter contribuído um pouquinho. Aí, sou muito feliz com a nota do ENAD, tá, de vocês. E sucesso, pessoal.